Olá! Hoje o nosso vídeo é sobre o giz de lousa e vamos focar nas técnicas. E aí tem alguns detalhes importantes de dizer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa de um giz de qualidade, né? O giz de lousa, ele é uma ferramenta para o professor trabalhar e apresentar o mundo para as crianças. Mas sozinho ele não é suficiente. Ele, para poder se expressar bem, ele precisa anteriormente de uma lousa de qualidade. Então é importante que a gente pare um pouquinho e pense a respeito dessa lousa. Vamos exemplificar aqui nessa madeira. Uma madeira comum, poderia ser um compensado, poderia ser cimento, poderia ser qualquer outro material. Primeira coisa, ela vai receber uma camada de uma demão de lixa. E agora ela vai receber uma demão de massa corrida. Precisamos de uma espátula para poder espalhar bem a massa corrida. Não é necessário que seja uma camada grossa, mas a massa corrida ela vai dar uma superfície mais lisa ainda do que a madeira é capaz de fazer. Ela vai ter, na verdade, a função de fechar os poros da madeira, corrigir alguma irregularidade que possa ter na madeira. E agora viria a próxima etapa, que é a etapa de fazer uma lixação. Um detalhe importante é que essa massa, amanhã, já vai ser quase impossível de lixar ela e deixar ela bem lisinha. Vai ser um esforço muito grande. Então, a ideia é que no mesmo dia em que se passa essa massa corrida e ela vai estar bem fininha assim, em 1 hora ela já está seca. Aí vem uma lixinha 400, uma lixa bem fininha, e dá uma demão aqui e ela já vai ficar pronta para pintura. Então, enquanto essa massa aqui está secando, eu já trouxe uma pronta. O importante na pintura é a tinta que se usa. Para que a lousa seja boa, qualquer tinta preta fosca tá ótimo. Só que a melhor de todas as tintas é o esmalte sintético preto fosco. Necessário que seja fosco, né? O esmalte sintético, por ter uma base dissolvente, né, ele vai durar mais porque a gente tem a mania de limpar a lousa com um pano úmido, né? E com o tempo, então, uma tinta à base de água pode reagir. O esmalte sintético vai durar vários anos sem precisar de ajustes. A única coisa realmente importante é que essa tinta seja fosca. Uma tinta que for brilhante, depois que ela seca, ela fica com uma camada parecendo um plástico e aí não adere o giz. Essa tábua aqui passou exatamente pelo mesmo processo. Recebeu uma demão de lixa, recebeu massa corrida, lixa de novo, tinta fosca. E agora ela vai receber uma etapazinha de lixa, uma lixa bem fininha, e a lousa está pronta para o uso, né? Existe também uma etapa de batizar com giz branco. É algo que se faz também comumente para que então depois se apague, porque senão a primeira coisa que você desenhar nessa lousa acaba ficando marcada nela para o tempo todo. Então essa etapa de dar essa batizada com giz branco também faz parte. Eu não vou fazer ela agora porque teria depois que passar um pano molhado e dar uma secada antes do uso. A nossa lousa está pronta para receber o carinho desse giz especial aqui. É uma grande alegria poder ter um material assim de bastante qualidade como esse giz. E a primeira coisa que ele vai sofrer na nossa mão é que a gente vai quebrar esse giz. E ele não vai ser usado inteiro, né? Na hora de desenhar, o importante é um gesto simples, né? É um gesto tranquilo de repetição. Eu diria que o desenho de lousa também pode ser estruturado em 3 passos. O primeiro passo é a escolha das cores, a colocação das cores que vai ser aplicada. Além das cores serem muito bonitas, mais bonita ainda é a mistura das cores que elas geram, né? Criam vários ambientes, várias atmosferas. Eu posso trabalhar com diferentes intensidades. Mas uma coisa é importante, que a gente mantenha
aparente um pouco o fundo, né? O fundo preto, ele sempre tem que respirar no meio do desenho, não pode cobrir completamente. E agora que já tem mais ou menos um ambiente de cores, a gente pode talvez passar para a segunda etapa, que seria a criação de um contexto para essa imagem. Então, qual que é o cenário que vai estar em volta, né, que vai compor a cena, para que algo de especial possa acontecer. O giz a gente segura com 3 dedos, assim, e ele trabalha basicamente horizontalmente sobre o papel, sobre a tábua, sobre a lousa, né? A gente aproveita as quinas dele, e se a gente quer uma linha que seja definida em um lado e se suavize no outro, a gente aproveita essa quina da frente que a gente está vendo assim, ó, né? Ó, um cenário onde coisas possam acontecer. Então, por exemplo, um tema bonito que poderia aparecer aqui seria uma capelinha, uma igrejinha assim, ó. Assim, por exemplo. Uma coisa interessante é a oposição de cores. Então, no círculo das cores, aqui seria o amarelo, vermelho, azul. Entre o vermelho e o azul existiria o roxo. O roxo se opõe então ao amarelo. Uma maneira interessante de se colocar sombra, em vez de eu usar marrom ou cinza, eu já uso o roxo. A gente pode sugerir formas abertas, ó, com bastante simplicidade. Bom, então encerrando, eu acho que era mais ou menos essa ideia que eu queria mostrar. Esse desenho ainda teria que ser continuado, né? É importante que a gente chegue em detalhes minuciosos nos desenhos que a gente faz. Então, por exemplo, as cores teriam que ser preenchidas com todo cuidado. Elas ficam, por um lado, sugeridas, por outro lado, bem acabadinhas, né? Os detalhes podem ser inseridos em todas as coisas, né? Mas mais ou menos essa é a ordem que um desenho pode ser feito para que ele mostre ainda a primeira etapa, que ele tenha sugestões de uma segunda etapa, que surja um cenário e depois entram então os personagens principais. E é isso mais ou menos como se desenrola o giz de lousa.